Pessoal, boa noite. Eu vou iniciar a gravação e a aula. Primeiro eu vou explicar os slides lá novos e depois eu vou falar sobre a prova. Eu vou pedir, por favor, hoje, para não ter microfone ligado e ninguém me interromper, tá? Porque hoje é muita coisa para fazer. Então, tá bem complicado aqui. Deixa eu ver se deu. Tá? Ok, boa noite. Vamos começar então. Então, não interrompam a aula, tá? Porque hoje é muita coisa. Quem tiver dúvida vai perguntar lá no final. Tem microfone ligado, por favor. Não tem condições, né, pessoal? O semestre acabando e tem gente ainda. Eu escuto descarga, puxando, cachorro, latindo, tudo isso. Tem condições, né? É só pegar o mouse e apertar em cima do microfone. Não tem mais nada para fazer. As crianças sabem fazer isso. O pessoal tem microfone ligado. Tem condições, né? Vamos lá, então. A educação especial, né? Deixa eu ver. Esse aqui nós trabalhamos na aula passada, tá? Então, esse nós já trabalhamos. É o 9 e o 10 hoje. Eu mesmo, tio. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a deficiência intelectual. O que é a deficiência intelectual? Ela diz respeito às pessoas que têm abaixo da média, associada a duas ou mais áreas, ou habilidade relacional, autocuidado, relações sociais, desempenho, independência de locomoção, saúde, desempenho escolar, lazer e trabalho. Então, aqui nós temos o grau menor de 20, profundo, entre 20 e 35, agudo grave, entre 36 e 51, moderado, entre 52 e 67, leve. Nós temos aqui, quem define isso é a Organização Mundial da Saúde, né? Não somos nós que inventamos isso. Bom, nós temos que tomar o máximo cuidado ao classificarmos uma deficiência. Sempre através do quê? Sempre através de laudo, uma equipe interdisciplinar. Eu nunca vou definir sozinha, tá? E nós precisamos aqui logicamente, da ajuda, tá? Da ajuda aqui também do neurologista, do psicólogo, quer dizer, de uma equipe interdisciplinar, tá? Pautada na competência aqui. Geralmente, os psicólogos, eles aplicam aqui o teste do VISC, que é onde vai determinar o nível de inteligência. Mas não é só o teste, é todo um conjunto, a anamnese, a verificação na escola, a questão da entrevista com os pais,
tem todo o procedimento. Então, aqui sempre um olhar, acreditar nas suas possibilidades, romper as barreiras físicas, psicológicas e outras. De acordo com Piaget, quem é o deficiente intelectual? É a questão da estrutura cognitiva inacabada, decorre de uma ação do sujeito, o trabalho aqui sempre em pares, um ajudando o outro, para que esse estudante tenha um desenvolvimento na estrutura cognitiva. Vygotsky, ele vai trazer mais a questão dos pensamentos abstratos, ele pesquisou bem mais que Piaget em relação às deficiências, a deficiência intelectual, lentidão, aprendizagem, gera aqui o desenvolvimento, uma internalização dos conhecimentos, a questão aqui da atividade efetiva, prática verbal com as pessoas que o rodeiam. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, 80% das pessoas só serão um pouco mais lenta do que a maioria, e 13% terão mais dificuldade. Mas tudo aqui vai depender do quê? Do nível de deficiência. Se é leve, se é moderada, ou se é severa. Tá ok? Aqui, o que nós vamos avaliar? As habilidades intelectuais, o comportamento adaptativo, a questão das interações, dos papéis, aqui a questão da saúde, a questão em que contexto que esse deficiente ele está inserido, tá? Eu tirei aqui o microfone, porque eu não vou ficar mais escutando descarga de banheiro puxando, tá? Então, aqui, ó, a questão aqui quem é que vai aqui determinar se esse estudante ele é um deficiente intelectual ou não, é uma equipe interdisciplinar. Psicopedagogo pode? Não, é o psicólogo que tem mais conhecimento, que pode aplicar aqui o VISC, que é um teste importantíssimo nessa área, tá? Que é um teste importantíssimo, que vai dar um score, que vai definir em quais áreas esse estudante tem aí uma deficiência. Ele tem que apontar em 2 ou mais áreas aqui, tá? Os critérios aqui que eu devo observar no diagnóstico: o funcionamento intelectual da pessoa. Então, tem que fazer anamnese, observação na escola, entrevista com os pais, os testes, verificar a vida acadêmica dele. Então, às vezes você leva aí 6 meses para fechar. Nós não, na realidade, nós nunca fechamos um diagnóstico. São sempre hipóteses diagnósticas, porque esse estudante, ele vai estar sempre evoluindo, tá? Ou regredindo, dependendo da deficiência, dependendo dos estímulos e tudo mais aqui. O comportamento adaptativo, a idade, a manifestação, Aqui nós precisamos buscar o quê? Um trabalho, tá? Um trabalho aqui importantíssimo com a escola, o professor, a família, o apoio especializado, Aqui o envolvimento dos colegas juntamente com esse estudante, o DI, o deficiente intelectual, grupos cooperativos, aqui conceitos abstratos, material didático, evite o discurso, não pode, não sabe, não faz, sempre trabalhando a questão da autoestima, jogando esse estudante para cima, fazendo com que ele acredite nas suas possibilidades.
trabalhar aqui tudo, né, muito prudentemente, reconhecer o seu empenho, as competências, trabalhar com os pais, estimular aqui a percepção, a discriminação, a generalização, a motricidade, a autonomia, a independência, a comunicação, as habilidades, tá? Haja com naturalidade, trate de acordo com a sua idade cronológica, tá? Não é porque ele tem lá um nível intelectual, às vezes, né? Eu já tive um estudante com 15 anos, uma idade intelectual de 6 anos, mas eu tratava ele de igual para igual, como um adolescente. Nós temos que tentar trazê-lo para a realidade, tá? Aqui, não superproteger, não subestimar a sua capacidade, tá? Como que eu vou trabalhar com deficiente intelectual? Com todas as técnicas que nós já vimos. Trabalhar o concreto, trabalhar sempre com pouco material, pouca informação, entender que o deficiente intelectual, ele tem lá o nível intelectual, a memória, nós temos a memória curto, a médio e a longo prazo. Então, nós temos que entender que o quê? Que esse deficiente, tá? Você tem que repetir. Por quê? Porque funciona mais a memória a curto prazo, Às vezes você dá um comando para ele, ele olha para ti, esqueceu, tá? Aqui, a deficiência múltipla, que a pessoa tem mais do que uma deficiência, pode ser sensorial ou psíquica, tá? Então, né, nós podemos ter lá uma pessoa com síndrome de Down, e autismo, pessoa com paralisia cerebral, geralmente ela tem mais do que uma, ela tem problema de locomoção, às vezes é surda, às vezes é cega, tá? Como que eu vou trabalhar com a pessoa com deficiência múltipla? Também, todo o processo de currículo adaptado, flexibilização curricular, material concreto, trabalhar a questão sensorial. O que é a síndrome de Down? É a trissomia do 21. Ela vai trazer aqui o quê? Um atraso, né, no mental, no psíquico, no físico. Já é detectado quando? No início da gravidez. A divisão das células do embrião. Aqui a trissomia do 21 geralmente é em mães com idade superior a 35 anos. Isso não é uma regra geral. Eu já vi mocinhas aí terem, casais novos terem criança com síndrome de Down, tá? A síndrome de Down, como que eu vou trabalhar? Também dentro de todas as técnicas que nós já vimos, tá? Que nós já vimos, diante de todas as técnicas, ok? Então, o que eu tenho que pensar, né? Então, eu tenho lá um estudante com uma deficiência, seja uma síndrome, seja um transtorno, uma deficiência, uma dificuldade de aprendizagem, eu tenho que pensar em quê? No currículo, no meu planejamento, na minha prática, que ações que eu vou fazer, que ações que eu vou ter, para assegurar o processo de aprendizagem desse estudante. Bom, o currículo ele deve ser abordado na diversidade na sala de aula, destacando sempre a discussão. Aqui eu vou ter
um currículo de pequeno porte. O currículo, aliás, a adaptação curricular de pequeno porte é um trabalho da equipe pedagógica, do professor, porque eu vou falar aqui do processo de planejamento. Grande porte é da alçada administrativa, tá? Pequeno porte, então eu vou verificar lá quais são os objetivos que eu quero alcançar, os conteúdos, o método, o processo de avaliação, a temporalidade, aprendizagem, lembrando que cada deficiência tem as suas especificidades. Adaptação de grande porte são as questões físicas. Então, eu preciso de um banheiro, de uma escada. Quem é responsável? A administração, a gestão, o diretor. Ele tem que fazer lá a solicitação, o projeto, custo, né? Tem que verificar isso aí. Bom, pessoal, adaptação de grande porte, né? Então, a criação de condições físicas ou a capacidade contínua dos professores, trabalhar a interdisciplinariedade, tá? E aqui nós vamos ter a equiparação de oportunidades. O que é isso? Tá? É eu trazer, né, dar a maior qualidade, a maior inclusão para essa pessoa com deficiência. A questão do meio físico, habitação, transporte, saúde, eu vou trabalhar o que aqui? A ética da identidade, a política da igualdade, a estética da sensibilidade. A pessoa de cada aluno, a pessoa do educador, a sua autoimagem, a sua autoestima, a questão do empoderamento, se ele tem condições, ele pode fazer suas escolhas aqui. Trabalhar a cidadania, o acesso aos direitos aqui. E também a questão do chá, competências, habilidades e atitudes. O que é a competência? Eu provar aquilo que é habilidade é eu fazer, e atitudes é a minha maneira de ser. A questão da estética da sensibilidade, a solidariedade, responsabilidade, espírito de curiosidade, prudência, a colaboração, compromisso social, a liderança, a resolução de problemas. Aqui a capacidade de conviver com incertezas, nós temos que superar as inquietações da família, às vezes até nossa, enquanto profissionais. Aqui a questão da criatividade, da liberdade, dos conceitos, do conhecimento. Todos os alunos devem aprender juntos, independente das diferenças. Reconhecer esses estudantes, os seus estilos, os seus ritmos de aprendizagem e assegurar uma educação com qualidade. Por meio do quê? De um currículo, de um arranjo, de uma organização, de uma estratégia, de uma parceria com a comunidade, com os pais. Aqui as barreiras, nós não podemos mais permitir barreiras ambientais, atitudinal, preconceito, estereotipo, discriminação, a questão da comunicação, sem barreiras interpessoal, sem barreiras de métodos, técnicas, sem barreiras de ferramenta, ele precisa de uma tesoura adaptada, de um lápis, de uma caneta, de um computador, barreiras invisíveis em políticas e leis e normas, quer dizer, a escola não cumpre aquilo que deve ser, ela finge que ela é inclusiva. O professor finge que ele é inclusivo.
Aqui, ambientes flexíveis, a cooperação, colaboração, envolvimento dos pais, liderança visionária, colaboração, a aceitação incondicional, o uso revisado, suporte, a questão do aprendizado, da instrução, a abordagem de uma linguagem total, apoio de pares, isso dá muito certo. Existem vários estudos, mas eu sempre trabalhei com pares. Você coloca um estudante que tem mais dificuldade ao lado de um estudante que sabe. Ou, eu estou lá no 2º ano, pode vir um estudante de 3º ano explicar alguma coisa para aquelas crianças. Tá? Ensino em equipe, recintos arquitetônicos acessíveis, transporte, atendentes escolares, serviços terapêuticos, a tecnologia aqui assistida, comunicação, família, artes, altas habilidades aqui, saindo da sala, trabalhando com trabalhos com a comunidade, exposição, técnica de estudo dirigido, com cantos de aprendizagem, trabalhar os centros, os laboratórios. E aqui nós temos que pensar também no processo de avaliação. Aí tem que ser dinâmico, dentro das possibilidades aqui, o ciclo de avaliação. A avaliação, ela deve ser diagnóstica, tá? O processo útil, que beneficia todos, o processo viável na execução, um processo exato. Nós não temos uma proposta pronta de avaliação. Cada instituição, cada escola, cada situação deve ser discutida com o setor pedagógico, tá? Que oportuniza que a avaliação, os instrumentos. Eu posso aplicar uma prova oral? Pode. Eu posso aplicar uma prova, sei lá, eu vou pedir um projeto, um trabalho, um vídeo, enfim, fica a critério aqui. O processo ético, a questão social, a avaliação deve ser feita com bom senso, com justiça, com respeito, tá? Proporcionando aqui uma situação ímpar de reflexão, de prática pedagógica. O professor também deve ser avaliado. A aproximação aqui do diálogo, do conhecimento, o diálogo entre os valores aqui, a qualidade de vida, que potencialize a dignidade do ser humano. A responsabilidade, a formação dele, desse aprendiz, o domínio do processo do trabalho, do próprio progresso. Por quê? Porque o deficiente, ele precisa ir para o mundo do trabalho. Nós temos a lei de cotas. Claro, alguns não vão porque não conseguem, não dão conta, e outros porque eles já têm lá o benefício. Então, muitas famílias não querem abrir mão do benefício, preferem daí o benefício. Pessoal, agora eu vou postar todo o material aqui para vocês estudarem para a prova. Então, esse aqui é o primeiro artigo, né? Os artigos, eles são um complemento dos slides, tá? Então, os slides nada mais são do que um roteiro dos artigos. Os artigos, eles vão dar aí uma fundamentação teórica para vocês, tá? Então, opa, não precisava abrir. Esse é um artigo. Aí nós temos a lei de inclusão, tá? A lei de inclusão. Aqui mais um artigo também sobre a flexibilização curricular, tá? O material foi encaminhado para vocês via WhatsApp.
O material está no Jacad e eu ainda estou postando todo aqui novamente, que já está no chat, tá? Para que vocês não se percam. Aqui a lei do autismo. A lei do autismo. Um artigo aqui sobre a questão do cego. Tá tudo aqui. Quem não tiver, já vai se organizando. Aqui um artigo sobre o deficiente físico. Tá? Aqui a escola e o autismo. Vamos lá. Vocês têm todas as aulas gravadas. Vocês têm vários vídeos que eu passei de sugestões, tá? Então, vocês estão bem munidos aí para estudar, tá? Só não vai estudar quem não quer. Aqui eu tenho a empregabilidade, também um texto de empregabilidade. E aqui a nova lei, né, que eu passei para vocês, mas eu acabei não trabalhando, né, só para pontuar ali, né, para vocês terem aí quem não tem ainda. Ok? Agora eu vou para os slides. Aqui na aula 5, aqui vocês só vão estudar a parte do surdo, tá? Tem lá sobre o surdo. Aula 6. Tudo aqui certinho. Aula 7. Eu já vou dar uma revisada. Aula 7. A aula 8. A aula 9, que eu trabalhei agora, e a aula 10. Está todo o material aqui, então, ninguém precisa chorar. Ele está baixando ainda, espera aí. Baixar. Vamos aguardar baixar tudo aí. Baixou, baixar. Tá tudo aí. Agora eu vou dar uma revisada nos slides, tá bom? Então vamos começar lá na aula 5. Para vocês terem uma sequência aí. Então, aqui na aula 5, vocês vão estudar a partir daqui do surdo, do deficiente auditivo. Então, o que é o deficiente auditivo? Então, ele tem aqui uma perda auditiva, que pode ser leve, moderada ou profunda, tá? Leve, moderada, severa ou profunda. Quais são as causas? Pode ser pré-natal, perinatal, pós-natal, tá? Aqui a Libra sobre sinais, né, que eu expliquei aí numa aula, tá? Então, esse slide é só essa partezinha ali essa partezinha do surdo. Aí nós temos esse slide, que tem uma aula gravada sobre isso, sobre a educação bilíngue, quem é o surdo, a questão cultural, todo o processo aqui, a questão sobre o estigma, tá? Sobre a cultura surda,
sobre o surdo e o deficiente auditivo, a educação surda, se nós vamos trabalhar a questão do oralismo, da comunicação, do bilinguismo, a questão do fracasso escolar, enfatizado por alguns pesquisadores em relação à educação só, do oralismo, o bilinguismo, aqui a proposta da educação, os decretos, o trabalho de apoiar, adotar mecanismos de avaliação coerente, os mecanismos aqui de Libras, e essa nova proposta do governo enfatiza muito a questão do surdo, garantir aqui o direito, tá? A escola inclusiva, como que nós vamos estar atuando com a pessoa surda, o linguismo, a primeira língua é Libras, tá? Isso, mas geralmente eles tentam, ensinar para ele o português, mas para ele é Libras, tá? Então, aqui nós temos aí esse material aí que vocês devem estudar. Bom, na aula 7, nós vamos ter a questão do deficiente visual, tá? Do deficiente visual. Então, quem é o deficiente visual? A questão da cegueira, do braille. Aqui a questão a questão aqui do computador, do ledor, JAWS, 2Vox, o MDV, a questão do vidente, do ledor escriba, tá? A questão de trabalhar o tato, a audição, o olfato, o sistema corporal, a pessoa cega não é surda, então não precisa gritar com ela, deficiência visual, avaliação, a questão do estímulo, dos recursos, tá? Os espaços aqui, as mobílias, a comunicação relacional, o sistema de Braille, que eu trago aqui, sugestões de atividade, Soroban, trabalhar o material concreto, a questão do cachorro, que nós vimos na aula, o papel da família, a deficiência física que se caracteriza pela disfunção e o movimento, de membros superiores e inferiores, aqui a questão do atendimento individualizado também, especializado, tudo vai depender aqui das especificidades, a questão, aqui nós temos que ver a questão da acessibilidade, aqui essa figura mostra a questão da exclusão, da separação, da integração e da inclusão. Nosso sonho é o quê? A inclusão. A tecnologia assistiva, que é um recurso que vai ampliar as possibilidades, para essa pessoa desenvolver suas habilidades. Então, nós vamos ter aí desde um mouse, um computador, um suporte para a cadeira, colheres, enfim, o material adaptado, a comunicação aumentativa e alternativa, que tem o objetivo de dar voz às pessoas, aqui as pranchas de comunicação, os estímulos, fixa na parede, fichários, miniaturas, objetos, álbuns de fotografia, acionadores, que aqui é para falar, tá? Para ele poder se comunicar, que os computadores, cada vez hoje evoluindo mais, os projetos arquitetônicos aqui, as órteses, as próteses, adequar aqui a postura, auxílios de mobílias, e aqui eu tinha deixado um filme
como sugestão aí para quem gosta de assistir filme. Aula 8, o que nós vimos? Vamos lá. Aula 8. Então, na aula 8, nós temos aqui o que é educação especial, na sua perspectiva, o seu trabalho, a questão dos transtornos, do autismo, o prejuízo de desenvolvimento na interação, na comunicação, a ausência de um desenvolvimento de linguagem, aqui um repertório restrito também, vocês têm uma aula gravada, eu passei vários vídeos para vocês, o trabalho que tem que ser feito aqui com a questão do autismo, a equipe interdisciplinar, isso eu reforcei em todos os encontros, em todas as aulas, nós não podemos dar diagnóstico só olhando para a pessoa. Aqui, identificar quanto mais cedo melhor, né, para já fazer um prognóstico, uma estimulação. O autista tem problema de ecolalie, tá? As dificuldades de compreender metáforas, de identificar, né, quanto mais cedo melhor. Trabalhar aqui, toda a parte da comunicação alternativa, aumentativa, o método TIT, o método ABA, aqui alguns documentos importantes, a Declaração de Salamanca, que nós já estudamos, a Constituição Brasileira, a Lei de 2012, de 2015, de 2020, e agora essa, né, que o governo lançou. O que eu tenho que pensar aqui no currículo adaptado, na flexibilização, nas salas de recursos, multifuncional, no método TIT, na atividade diária, ecoterapia, ensino híbrido, vai um pouco para a escola, um pouco em casa, se ele não dá conta de ficar o tempo inteiro na escola, mas logicamente com atividades aí. A síndrome de Rett, que é uma desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, ela também vai ter crises convulsivas, perda temporária aqui de interações sociais e a predominância no sexo feminino. O transtorno de Asper, né, que hoje ele está inserido dentro do TEA, do autismo, ele vai trazer aqui uma questão da interação social, comportamentos repetitivos, atrasos motores, a questão aqui que ele é diferente do autismo, mas ele está interligado ao autista, daí aqui tem brigas de teóricos. Ele vai ter dificuldade em interação social, falta de imaginação, interesse obsessivo, alteração de rotinas, uma regressão, aqui dentro desse processo, a síndrome de Asper, se ele não for estimulado. Nós temos aqui um transtorno desintegrativo, ligado à linguagem expressiva, às habilidades sociais aqui, tá? Os déficits de comportamento, os transtornos metabólicos, muito raro, né? Comum do que o autismo, mas nós temos aqui os transtornos globais de desenvolvimento, a questão das altas habilidades, que é a capacidade, né, de 2 ou mais áreas acima da média. Ele precisa aqui de trabalhos de contraturnos, também de flexibilização, às vezes de adaptação curricular, de um acompanhamento, a questão aqui das habilidades acima da média, motivação e criatividade. Essa aula, ela também está gravada, eu trabalhei. E os slides de hoje aí, que eu também já trabalhei. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos
fechar aqui o que é importante para nós. Nós temos aqui, tá? Foi feita a avaliação dia 8/10, 22/10, 5/11, 19/11 e mais a participação, que eu vou fechar hoje, tá? Então, fecha aí 10 pontos, ok? Como que nós vamos trabalhar hoje? Tá? Nós vamos fechar essas avaliações. Então, enquanto que eu vou chamando um por um, tá? Quem quiser responder as perguntas verbalmente, pode, porque eu vou falar aluno por aluno para eu fechar aqui as avaliações, tá? No dia 23 vai ser a prova. No dia 26 de novembro, que é uma quinta-feira, eu vou agendar uma outra aula com vocês, tá? Para fechar as notas, verificar se ficou alguma dúvida, se vocês querem discutir algum outro assunto e fazer daí uma revisão da prova, tá? Da prova. Ok? Não escrevam nada agora, porque eu vou fazer a pergunta. Então, a pergunta. Botei pergunta, tá? Então, o que vocês vão responder? O que aprendeu no segundo bimestre? O que aprendeu no segundo bimestre? O que achou? Eu pedi para ninguém digitar ainda. O que aprendeu no segundo bimestre? O que achou das aulas? E se tem alguma crítica ou sugestão. Ok? Pessoal, mas antes eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida da matéria em si. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ninguém? Prof, tá me ouvindo? Estou, pode perguntar. Então, a Thalissa pediu para mim enviar o feedback dela hoje, que ela assistiu a aula de manhã e não pôde assistir agora à noite. Aí eu vou mandar no meu nome, né? Alogado, mas eu vou mandar daí a parte dela, daí, tá, prof? Pra você ver certinho ali daí. Tá bom. Uhum. Mais alguém? Não? Mais ninguém? Então, pessoal, então vocês têm aí todo... Tá. Quem não tiver com o microfone funcionando, quando eu chamar para falar, vai falar, escreve ali, mas responde as perguntas, mas eu vou precisar conversar um por um, tá? Ok? Pessoal, eu vou parar então a gravação. Qual a diferença entre deficiência intelectual e dificuldade de aprendizagem? Bom,
A dificuldade de aprendizagem é quando o estudante, ele não tem nenhuma deficiência, nada, mas ele tem uma dificuldade em alguma área. Então, ele pode não ir bem na matemática, ele pode não bem na língua portuguesa. A deficiência intelectual, ele tem um laudo, tá? Que vai determinar que ele tem um nível intelectual abaixo da média, que pode ser leve, moderado ou severo, tá? O deficiente intelectual, ele vai apresentar dificuldade de aprendizagem? Vai. A pessoa que só tem dificuldade de aprendizagem, ela é deficiente intelectual? Não. Ok? Respondi a sua pergunta? Tá, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então eu vou agora para os feedback. De nada, Joana.